Você já ouviu falar em desbiose intestinal? Bom, mas com certeza de que o intestino é o segundo cérebro, você já deve ter ouvido falar, né? Isso se dá pela quantidade de micro-organismos que nós temos no nosso corpo. Só do nosso intestino nós temos trilhões de micro-organismos. Em comparação com células humanas, nós somos, na verdade, 90% bactérias e 10% células humanas. Na verdade, nós somos uma bactéria ambulante. Então, seguindo esse raciocínio, se você for parar para pensar, se nós tivermos mais bactérias patogênicas do que as benéficas, o nosso corpo estaria sempre doente. Então, de onde vem a desbiose intestinal? O que seria isso? A desbiose intestinal é um descompasso das bactérias patogênicas e benéficas, né? Onde esse descompasso pode ser tanto quantitativo, né? Ou seja, temos uma quantidade baixa de micro-organismos, ou qualitativa, em que realmente existe mais bactérias patogênicas do que as bactérias benéficas. Então, quais seriam os sintomas da desbiose? Alguns sintomas intestinais, né, como por exemplo, intestino mais constipado, ou intestino mais solto, ou que você tenha diarreia, ou então alternado entre os dois, né? A pessoa tem muita constipação e muita diarreia. Também pode haver distensão abdominal, muitos gases e fezes com odores muito fortes. Esses seriam apenas alguns sintomas intestinais, mas a desbiose pode causar coisas muito mais graves, como por exemplo, alergias alimentares, alergias dermatológicas, alergias respiratórias. Dentro das alergias alimentares, por exemplo, você sempre comeu um tipo de alimento, do nada você começa a comer e começa a ter algumas respostas alérgicas. Isso pode ser um dos sintomas da desbiose. Se a desbiose não for tratada, ela pode gerar doenças mais graves, como por exemplo, esteatose hepática, que se evoluir surge uma cirrose hepática não alcoólica, o próprio câncer, doenças autoimunes, artrites, diabetes e a própria obesidade. Um dos problemas da desbiose é a permeabilidade intestinal. Ou seja, quando existe uma passagem, abre um acesso no seu intestino em que passa substâncias que não deveriam passar para a corrente sanguínea, né? Então, por exemplo, substâncias tóxicas, alimentos mal digeridos, e aí com isso gera uma inflamação de baixo grau. E é essa inflamação de baixo grau que vai gerar essas doenças um pouco mais graves, né? No caso, por exemplo, da obesidade, muitas pessoas têm dificuldade da perda de peso por conta da desbiose. Enquanto não for tratada a desbiose, vai ficar quase que impossível a perda de peso, né? Devido a essa inflamação. Então, primeiro é necessário tratar a desbiose, reajustar o intestino e modular os hormônios para depois vir o emagrecimento. Então, como é que a gente pode fazer para prevenir uma desbiose? A dica mais valiosa e a mais importante é: descasque mais e desembale menos. A comida de verdade é o maior aliado do intestino, né? Então você precisa de ter alimentos ricos em vitaminas, minerais, fibras, em que você só vai encontrar em verduras, legumes, frutas. Uma alimentação rica em industrializados proporciona a desbiose, porque alimenta bactérias patogênicas, principalmente uma alimentação rica em açúcar, em farinhas refinadas, em corantes, aditivos. Então, um detalhe importante para você alimentar bem as suas bactérias intestinais é consumir prebióticos. O que são prebióticos? São alimentos das bactérias. A gente pode encontrar isso no alho, na cebola, aspargos, na biomassa de banana verde. E para você repor a sua microbiota intestinal, né, a sua flora intestinal, você precisa ter uma alimentação rica em probióticos, que são alimentos ricos em bactérias. Onde que a gente encontra isso? Nos produtos lácteos, nos alimentos fermentados, né? Ou seja, no iogurte natural, sem conservantes e corantes, hein? Você também pode criar um hábito de consumir alimentos do tipo kefir, né? Kefir de água ou kefir de leite, que são ricos em probióticos, o kombucha também, e alimentos fermentados, como chucrute ou alimentos em conserva, sabe? Aquele do tipo que a sua avó fazia. Então, como nós podemos tratar a desbiose? Então, o primeiro ponto e mais importante é você ter o diagnóstico. A maioria das pessoas
tem desbiose e não está sabendo. Então, procure um profissional para ter um diagnóstico correto e a partir daí vai vir o tratamento, né? Para retirar os alimentos que têm favorecido o crescimento de bactérias patogênicas, acrescentando uma alimentação que favorece o crescimento de bactérias benéficas, através também de uma suplementação de probióticos, se for necessário, de prebióticos e outros fitoterápicos. Se esse vídeo te interessou, compartilhe com seus amigos, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas e até o próximo vídeo.